Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço do que escandalizar um só destes pequeninos. A palavra grega escândalon designa uma armadilha, uma pedra de tropeço onde caíam os animais. Representa aquilo que nos faz tropeçar e cair. As quedas, no estágio evolutivo em que se encontra a humanidade, são muitas vezes inevitáveis. Mas aquele que faz tropeçar, o responsável pela queda, será cobrado por isso. Jesus se utiliza de uma imagem forte, provavelmente comum na época, para evidenciar a gravidade de provocar a queda do próximo. Os pequeninos a que se refere Jesus são os espiritualmente pequenos, os que estão tomando conhecimento das coisas do Espírito. Se Jesus está se referindo aos espiritualmente pequenos, a advertência dele é para os que têm ascendência sobre estes pequenos, aos que ensinam em qualquer área, mas principalmente aos que tratam das coisas do Espírito, aos evangelizadores. Quem ensina errado provoca uma reação em cadeia, pois este erro pode se espalhar de maneira incontrolável, atingindo muitos espíritos encarnados e desencarnados. A responsabilidade de quem evangeliza é muito grande. Quem fizer alguém tropeçar, alguém cair, será corresponsável por esta queda. Lembramos que a palavra pecado significa originalmente queda. Pecado, do latim peccare, pé mais cadere, pé cair, cair com o pé, tropeçar. Acautelai-vos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. A palavra grega traduzida como pecado é amartion, que quer dizer erro. A palavra grega traduzida como arrependimento é metanoia, que é a mudança de mente ou conscientização. A palavra traduzida como perdão é áfese, que neste contexto quer dizer desligar, libertar, deixar ir. Somos todos filhos de Deus, então somos todos irmãos. Se alguém errar contra nós, devemos chamar a sua atenção para que ele perceba que errou. Se ele se conscientizar do seu erro, mudando a sua mentalidade, devemos desligá-lo do erro cometido, facilitar, pela demonstração de compreensão, a sua libertação do erro. Nós não devemos ficar ligados ao erro. Se alguém errar contra nós, temos que perdoar, ou seja, nos desligarmos do erro cometido. Jesus nos ensina nesta passagem a ajudarmos o nosso irmão que errou na sua libertação, demonstrando compreensão e ausência de rancor ou mágoa, quantas vezes forem necessárias. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu, com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Esta é a Bíblia de Jerusalém. Aqui a tradução quanto ao tempo do verbo está correta. Geralmente a tradução traz se tivesseis fé como um grão de mostarda, mas o correto é tendes fé e não se tivesseis fé. No texto original grego o verbo é ekete, indicativo presente ativo segunda pessoa do plural. Jesus alertou sobre a responsabilidade que temos com os espiritualmente pequenos e sobre aqueles que cometem erros contra nós. Por isso os apóstolos pediram que acrescentasse a eles a fidelidade. A palavra grega que é traduzida como fé é pistis, que quer dizer fidelidade, lealdade. O que eles estão pedindo a Jesus é uma maior fidelidade a Deus, uma maior harmonia, sintonia com Deus. Pois para colocar em prática o que Jesus acabou de ensinar, é preciso estar em sintonia com Deus. E a fé ensinada por Jesus é exatamente isso. Não tem nada a ver com crença. Crer em Deus não faz de ninguém necessariamente uma pessoa melhor. Mas estar em harmonia, em sintonia com Deus, ser fiel às leis de Deus, isso sim nos aproxima de Deus. Isso é
imitar Deus. Jesus não atende ao pedido dos apóstolos. Dá a entender que com a fé pequena que nós temos, nós já somos capazes de fazer coisas aparentemente impossíveis. Isso confirma que fé é fidelidade às leis de Deus. Fé pressupõe ação. O que nos falta quase sempre é ação. Nossa fidelidade a Deus compete a nós mesmos. Somos nós que temos que desenvolvê-la e aprender a utilizá-la. E a propósito da fidelidade, da sintonia com Deus, Jesus conta a parábola do servo inútil. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa? Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui Jesus está ensinando sobre a fidelidade a Deus, que é tão mal interpretada quando lhe atribuem o sentido de crença. Os apóstolos queriam que lhes fosse acrescentada fidelidade. Jesus está explicando como deve ser esta fidelidade. É a mesma fidelidade que um servo devia, naquele tempo, ao seu senhor. O que importava era a vontade do senhor. Ao servo competia apenas cumprir as determinações do seu senhor. Essa deve ser a nossa relação com Deus. Imitar Deus. Fazer o que sabemos ser a vontade de Deus. Vivermos em função da vontade de Deus, não da nossa vontade. Isso pode parecer exagerado, mas esse é o caminho da libertação da dor. O caminho que leva a Deus é uma reta. Se seguirmos por esta reta, estaremos sendo fiéis a Deus. Se nos desviarmos do caminho, experimentaremos a dor, pois a dor é apenas um mecanismo que nos avisa que nos afastamos do caminho reto das leis de Deus. A verdadeira felicidade, que só conhecemos intuitivamente, está justamente em seguirmos as leis de Deus, em estarmos em harmonia com a vontade de Deus, em sintonizarmos com Deus. Somos servos inúteis ou simples servos, como diz a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque o pouco bem que fazemos não o fazemos por nós mesmos, mas é Deus que age através de nós. Assim como um senhor agia através dos seus servos, fazendo cumprir a sua vontade por intermédio dos seus servos, assim também Deus age através de nós quando nós estamos receptivos a Deus. A oração de São Francisco começa dizendo: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Ser fiel a Deus, ser como um servo de Deus é isso. Transformar-se em instrumento da paz de Deus. Se levarmos em consideração os muitos erros que já cometemos e as inúmeras oportunidades que Deus nos concede mesmo depois de tantos erros, perceberemos que somos devedores de Deus. Aliás, tudo pertence a Deus. E o pouco bem que fazemos não é mais que nossa obrigação, ou, se nos consideramos devedores, é o pagamento de empréstimos. Este ensinamento de Jesus, se tomado isoladamente, pode parecer duro ou difícil de praticar. Mas lembramos que no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, estudado no vídeo de número 16, há a parábola do servo vigilante, em que Jesus nos mostra que o servo que permanecer vigilante será servido pelo seu Senhor. Pois quando servimos a Deus, somos automaticamente servidos por Ele. O primeiro beneficiado pelo bem praticado é sempre quem o pratica. O servo deve considerar-se inútil para que não caia no erro de servir esperando recompensa. Mas a verdade é que o ato de servir é a própria recompensa. Se prestarmos atenção ao trabalho do servo, podemos perceber características do trabalho de evangelização. Trabalhar a terra ou guardar os animais. Trabalhar a terra para semear, simbolizando a semeadura da palavra de Deus. Guardar os animais, simbolizando a condução e o cuidado com espíritos em aprendizado. Os espiritualmente pequenos, de que Jesus nos fala no início deste capítulo. O servo fiel a Deus semeia o ensinamento espiritual, conduz os espíritos em aprendizado pelo caminho reto que leva a Deus
e continua trabalhando à noite. Ao chegar em casa, ainda há trabalho a fazer. Para quem está comprometido com o trabalho de espiritualização, a atividade continua à noite, durante o período de sono físico. Enquanto o corpo físico repousa, o espírito, parcialmente liberto da matéria, permanece servindo e se instruindo. Como ele caminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro, pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Desde o capítulo 9, Lucas narra que Jesus está indo para Jerusalém. O Evangelho é um guia seguro para as nossas vidas. Jerusalém quer dizer visão da paz. Samaria quer dizer torre de vigia. Um significado provável para Galileia é jardim fechado. Jesus, para ir a Jerusalém, passou por Samaria e Galileia. Para acompanharmos o Cristo e alcançarmos a visão da paz, que é o significado de Jerusalém, temos que nos elevarmos e vigiarmos, que é o significado de Samaria, mantendo-nos protegidos dentro de um jardim fechado, ou seja, isolados de interferências negativas. 10 leprosos aproximaram-se de Jesus e Jesus não diz, como costumava, que eles estavam purificados. Manda eles se apresentarem diretamente para o sacerdote. Já vimos no vídeo de número 6 que o leproso era considerado espiritualmente impuro e não podia participar da vida em sociedade nem vivenciar a religião. Para que ele pudesse voltar à vida em sociedade, ele devia ser declarado puro pelo sacerdote. Jesus está nos ensinando a nos anteciparmos aos resultados da nossa vontade. Está nos ensinando a agirmos como se já tivéssemos alcançado aquilo que nós queremos alcançar. Está nos instruindo a agirmos, sentirmos, pensarmos, falarmos, como se aquilo que nós quisermos alcançar já fosse realidade. Jesus está demonstrando que a realidade, antes de manifestar-se materialmente, já é realidade na mente. Tudo começa na mente, tudo começa pelo pensamento. Jesus, ao mandá-los se apresentarem aos sacerdotes, está respeitando a religião e os costumes vigentes e nos ensinando que não devemos impor novas crenças às pessoas. Jesus não exigiu que aquelas pessoas adotassem novas crenças porque foram curadas. Todos ficaram limpos, mas um só voltou, e ele era samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, embora tivessem uma origem em comum e costumes e religião muito semelhantes. Isso demonstra que não é determinada religião que torna alguém bom, pois os judeus não demonstraram gratidão e o samaritano lembrou-se de agradecer. Os judeus ficaram felizes com a cura. O samaritano também ficou feliz por quem promoveu a cura. Falamos há pouco que Samaria quer dizer torre de vigia. Samaritano, então, é o vigilante. Judeia quer dizer louvor a Deus. Judeu é quem louva a Deus. Quem voltou para agradecer a Jesus não foram os que louvavam a Deus, pois isto qualquer um pode fazer da boca para fora. Quem agradeceu a Jesus foi aquele que estava vigilante. Então Jesus disse a ele: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele já estava limpo da lepra. Jesus agora declara que ele estava salvo, espiritualmente são, por causa da sua fé, da sua fidelidade. O vigilante, aquele que vigia, voltou para o Cristo, foi ao encontro do Cristo com fidelidade e gratidão. Se fé quisesse dizer crença, essa declaração de Jesus não faria sentido, pois todos foram curados. E o samaritano não demonstrou uma crença maior do que os outros em Jesus. O que ele demonstrou foi gratidão, fidelidade, sintonia com Jesus, harmonia com as leis de Deus.
Fé no sentido de crença todos tiveram. Fé no verdadeiro sentido de fidelidade só o samaritano teve. Percebe-se que os 9 judeus provavelmente não se tornaram pessoas melhores por causa da sua cura. Judeu quer dizer o que louva a Deus. E os que louvam a Deus, os louvadores que acham que a sua relação com Deus se resume a isso, dificilmente conseguem se afastar dos seus dogmas, das suas crenças cegas, mesmo que sejam beneficiados por um fenômeno não explicado dentro do espaço estreito dos seus dogmas, não conseguem abrir as suas mentes, pois não estão vigilantes. Vemos todos os dias pessoas que têm as suas vidas modificadas positivamente por alguma cura alcançada no centro espírita ou em alguma igreja, e que não se modificam internamente, não entram em sintonia com Deus, não se tornam fiéis a Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável, não se poderá dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. A tradução correta é dentro de vós, e não no meio de vós. Basileia tu teu into simonestim. Como os tradutores católicos e protestantes não admitem que o reino de Deus possa estar dentro dos fariseus, eles se dão o direito de corrigir Jesus. O reino de Deus é um estado interno, é o nosso próximo estágio evolutivo, já está latente dentro de nós, sendo desenvolvido de acordo com a nossa fidelidade e harmonia com as leis de Deus. Não é louvando a Deus da boca para fora que nós o alcançaremos, mas estando vigilantes, controlando os nossos pensamentos e construindo em nossas mentes a realidade que queremos ver concretizada. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Jesus está se referindo ao nosso esforço pela conquista do progresso espiritual, a nossa ânsia em alcançar o nosso próximo estágio evolutivo de Filho do Homem, que é o resultado da evolução humana, é o fruto do estágio hominal. Assim como o reino de Deus não vem com aparências exteriores, materiais, do mesmo modo, quando nos tornarmos filhos do homem, não seremos reconhecidos pela aparência, mas pelo nosso exemplo, pois pelos frutos se conhece a árvore. E antes de o alcançarmos, poderemos experimentar muitas dúvidas sobre se já o alcançamos ou não. Mas enquanto nos questionarmos se o alcançamos ou não o alcançamos, é porque não o alcançamos ainda. O modesto não sabe que é modesto, o humilde não sabe que é humilde. Estas qualidades são para eles condições normais, mas o Filho do Homem terá consciência plena da sua condição pela sua iluminação, inconfundível como um relâmpago. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Para alcançarmos o próximo estágio evolutivo, temos que passar ainda por muitas experiências, sem contarmos com o reconhecimento dos nossos irmãos mais atrasados. Uma das provas inequívocas de que estamos no caminho certo é justamente sermos rejeitados pelos menos esclarecidos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus cita o exemplo de 2 personagens bíblicos, Noé e Ló, que foram rejeitados por todos, pois estes não tinham conhecimento suficiente para compreendê-los. Noé e Ló não se deixaram levar pelas opiniões da maioria, seguiram suas convicções, obedeceram a Deus, foram fiéis a Deus. Noé e Ló deixaram tudo para trás. Jesus diz que os outros permaneciam com as suas atividades rotineiras, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso se dá nos dias de hoje. Vivemos num período de transição planetária
em que grandes transformações estão acontecendo e a maioria continua preocupada apenas com os aspectos materiais. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Quem já está no caminho reto que leva a Deus já está se preparando para se tornar filho do homem. E Jesus recomenda que quem estiver no terraço, ou seja, quem já estiver elevado, não desça, não rebaixe as suas vibrações. Quem estiver no campo, não volte para trás. Não podemos retroceder. O que já experimentamos deve ser superado. O nosso caminho deve ser só para frente. O exemplo da mulher de Ló é neste sentido. Quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma, mandou que não olhassem para trás. A mulher de Ló não obedeceu. Olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. A mulher de Ló não conseguiu superar o passado. Não queria se desfazer do seu passado de materialidade. Eles se afastavam da cidade, mas o coração dela permanecia lá. Por causa disso, segundo o texto bíblico, ela foi transformada numa estátua de sal, simbolizando a estagnação na matéria. Quem quer salvar a sua vida de materialidade, perde a verdadeira vida, que é do Espírito. Quem perde a sua vida de materialidade, salva a verdadeira vida espiritual. Digo-vos, naquela noite 2 estarão no leito, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: Onde, Senhor? Jesus lhes respondeu: Onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Até agora Jesus falava no dia do Filho do Homem. Agora está se referindo à noite. O dia é a luz, a noite é a treva. Até agora Jesus estava tratando da preparação e do surgimento do Filho do Homem. Agora ele está tratando daqueles que preferem, por preguiça ou por revolta, ficar para trás. Há períodos, como o que vivemos hoje, em que os espíritos que não se adequaram às novas condições do planeta são levados para outros mundos em estágios evolutivos inferiores ao nosso, em que terão que recomeçar em condições mais adversas. Foi um privilégio contar com a sua companhia. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado